Fala galera, tudo bem com vocês? Rubio aqui. Vou fazer uma análise breve, rápida aqui do Bitcoin, tá bom? Do gráfico do Bitcoin e do que eu tô esperando para essa semana que tá vindo agora, fechou? Vou compartilhar a tela com vocês aqui então, bora lá. Então, gráfico do Bitcoin na tela, fechou? Gráfico semanal, tá? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, notícias. Eu não sou muito fã de operar notícias, então muita gente está operando a notícia da guerra agora do Israel contra o Irã. Seguinte, eu não acredito muito que é a notícia que vai mover o preço, sabe? Eu acho que é muito mais as baleias, os institucionais, as pessoas mesmo que detêm o dinheiro, que esperam a notícia acontecer para manipular o preço, tá bom? Então eu não acredito muito, aconteceu Israel, por isso que o preço aconteceu a briga ali, por isso que o preço caiu. Na verdade, eu acho que isso é muito mais manipulação das grandes instituições, como corretoras, baleias mesmos, do que a própria notícia, tá bom? Mas, primeiro, ponto que a gente tem que entender: aconteceu essa guerra aí, todo mundo tá falando, e o Bitcoin, cara, ele deu uma quedinha, mas ele não se moveu perante algumas outras moedas e, obviamente, mas perante alguns mercados, como o S&P 500 mesmo, que eu acredito que teve uma correção um pouco mais considerável em relação ao Bitcoin. Quer dizer o quê? O Bitcoin anda muito sólido, ele anda muito resiliente, qualquer situação do mundo, talvez o mundo já entendeu, começou a entender que o Bitcoin sim pode ser considerado uma reserva de valor de muito potencial, tá bom? Mas vamos para o que interessa, que é o Bitcoin aqui análise, tá? Então temos aqui a análise semanal, tá? Então temos uma resistência bem considerada aqui em cima, que é a resistência em torno de 106 mil até o topo histórico. Agora acredito que vai ser uma região aqui que tenha bastante venda, então podemos pegar essa região aqui como um todo, ó, e fazer um tracinho assim, ó. Essa região aqui podemos deixar até da cor vermelha, porque é uma região de venda. Opa, deixei só a tabelinha, mas essa região aqui pode ser considerada uma região de venda, tá bom? Porque o preço está chegando aqui e está recuando, está chegando aqui e está recuando. Então, para considerar uma alta grande agora no Bitcoin, para ele buscar novos topos históricos, eu acredito que o Bitcoin precisa fazer, então, uma barrinha, talvez aqui, uma barrinha assim considerado essa semana ou próxima semana, aí sim, rompendo essa máxima, então vamos deixar essa barrinha verde aqui, tá? Aí sim podemos considerar que o Bitcoin possa sim procurar os patamares históricos que todo mundo quer, que talvez que seja, que na minha opinião pode chegar até 125 até 150 mil. Então essa região que eu estou buscando o alvo de topo do Bitcoin para esse ano, tá? Vamos ver aí como é que vai se reagir conforme essas situações que está acontecendo durante o mundo, tá? Mas é isso, na minha opinião, essa é o padrão gráfico semanal. Então, o Bitcoin veio com 2 semanas, tá? Com bastante volatilidade, mas o fechamento da semana, das 2 semanas, foi praticamente igual. Então, muito provavelmente, essa semana vai ter um fechamento ou para cima ou para baixo, né? Obviamente, é os dois lados, mas com um fechamento um pouco maior do que esses que começaram. Então, acredito que o Bitcoin, na minha opinião, vai fechar para cima, tá? Perante o que eu tô vendo, tá? Então temos essa resistência aqui nessa região, também temos uma resistência nessa região aqui mais ou menos, tá? Deixa eu trocar aqui pro amarelo, tá? Já vou mostrar para vocês essa resistência, tá? Então vamos passar agora para o gráfico diário, tá? Então gráfico diário. Então temos aqui uma resistência que é inclinada, uma LTB, uma linha de tendência de baixa, tá? Então temos um topo mais alto que um topo, na verdade, um topo mais baixo que o topo anterior, tá? Isso não é tão positivo, todo mundo sabe. Se tem um topo mais baixo que o anterior, pode ser que mudamos a tendência. Porém, calma, Bitcoin ainda não rompeu esse fundo. É esse fundo aqui. Opa, vamos descer essa linha aqui que eu botei ali. Mas é essa região aqui mais ou menos mesmo, que é o principal suporte agora do Bitcoin, na minha opinião, que é essa região de 102 mil. Se o Bitcoin perde essa região de 102.969, ou seja, 103 mil, aí sim pode ser que trocamos a tendência de alta no gráfico diário, tá? Uma tendência de baixa no gráfico diário. Mas eu acredito que ainda que é uma lateralização para uma acumulação, né? Que a gente fala para o preço continuar subindo, tá? Temos que agora romper, então estamos rompendo agora essa resistência muito importante, que é a resistência dos 106 mil. Precisamos romper agora a resistência dessa LTB aqui. Depois disso, na minha opinião, o Bitcoin ele vai provavelmente buscar os 111, 112 e depois que romper o topo histórico, não sabemos onde pode parar, porque não tem resistência, não tem gráfico nenhum, é somente preto, vocês podem ver. Então, o Bitcoin vai buscar patamares aí descoberta de preço
E aí, para quem gosta de realizar lucro no Bitcoin, eu não gosto, eu gosto de comprar e rodar bastante, então eu não tenho intenção de vender Bitcoin agora, só daqui muitos anos para frente, talvez, tá? Mas quem tem intenção, quem faz trade de Bitcoin, aí eu acredito que pode ir subindo, vai fazendo, à medida que o Bitcoin sobe, vai realizando um pouco dos lucros, tá bom? Porque depois que ele descobrir topo, 100% das pessoas estão no lucro. É assim que nós trabalhamos, tá? Então, gráfico de 4 horas agora, vamos descer um pouquinho mais, que aqui eu acho que está interessante, tá? Por mais que o Bitcoin, no gráfico de 4 horas, na minha opinião, estava lateral também, tá? Fizemos novamente os dois topos aqui, só que aqui é o importante, tá? O Bitcoin, quando ele vem rasgando por causa da notícia, que da guerra e tal, ele vem rasgando. E aí ele já se segurou novamente na resistência que eu falei para vocês, e agora ele volta a subir acima dos 106 mil, fazendo um pullback. Então, para quem opera a entrada, quem gosta de operar em alta, ó, o Bitcoin rompe, ele faz o pullback, rompimento dessa máxima aqui, tá? É entrada. Então, já está dando um sinal positivo aqui de entrada nesse exato momento, tá bom? Então, quem gosta de operar, é essa entrada aqui, buscando muito provavelmente a próxima resistência aqui. Se você considerar essa aqui, que pode ser uma resistência, mas eu não acho que seja, tá? Eu acho que o Bitcoin ele vai provavelmente buscar aqui o seu topo original ou até mesmo esse topo menor aqui. Então, acredito que o alvo seria esse aqui, tá? Se você for botar um suporte, bota um suporte, um stop, na verdade. Então, seu alvo é de 109.800 e talvez seu stop ali fica abaixo aqui dos 106 mil, porque se ele rompe para baixo aqui, muito provavelmente ele volta a entrar dentro do canal lateral e vai buscar de novo 102, tá bom? É isso, galera. Na minha opinião, o Bitcoin ele está se resolvendo, renomeando, transformando o seu gráfico dessa forma, tá? Muito provavelmente, deixa eu apagar aqui tudo isso para não ficar muito confuso para todo mundo, tá? Mas é isso. O Bitcoin, então, ele rompe agora os 106 mil, ele já está com os 107.400, muito provavelmente se manter acima, tá? O diário tem que se manter acima. Vamos ver se o diário vai se manter acima, se o diário vai fazer o pullback novamente aqui para buscar. Eu acredito que a melhor forma é ele romper, fazer o pullback e depois voltar. Então, vamos pegar aqui a canetinha. Cadê a canetinha? A canetinha aqui, ó. Então, ele vai fazer assim, aí ele faz o pullback e depois volta a subir de novo. E aí, talvez ele tenha uma resistência aqui e depois volta a subir. Eu acho que o Bitcoin pode sim fazer isso, tá? Vamos esperar o fechamento diário. O fechamento semanal também é muito importante, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui rapidinho. O fechamento semanal é muito importante. E aí, com o fechamento semanal, a gente vamos ter uma construção melhor do gráfico semanal, que eu acho que é o mais importante, tá? RSI do semanal, eu acredito que ele pode sim voltar nessa LTB também, tá? Se ele voltar nessa LTB aqui, ele vai procurar o seu topo histórico muito provavelmente bem alto, tá? E aí, acredito que possa sim começar ao fim do ciclo de alta desse ciclo de alta que aconteceu aí durante quase 4 anos. Então, estamos aí no ciclo de alta. Começamos aqui o fundo novembro de 22, então agora vai fazer aí 22, 23, 24, 25, 3 anos, quase 4 anos aí, Bitcoin subindo aí, praticamente tendo correções normais de 30% para depois subir 100%, 30% para depois subir 100% de novo. Fechou? Demais é isso. Gráfico do Bitcoin é esse. Lembre, não opera notícia, opera resistência, suporte. Obviamente, algumas notícias parecem que são. Aconteceu a guerra, por isso que o mercado caiu, o petróleo aumentou. Lembrando que o petróleo aumenta, a inflação aumenta. Ah, Vitor, mas por que o petróleo aumenta? Porque aquela região da guerra, Oriente Médio ali, é um polo muito grande de movimentação de petróleo. Se caso ocorra ali uma escassez, às vezes destrói navio, interrompe movimentação, o petróleo aumenta muito o valor, né? Porque fica escasso e causa muita inflação. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Mas eu acho que quem manipula os mercados mesmo não são as notícias, são sim os institucionais. Então, eles manipulam você, literalmente, eles manipulam você a achar que quem controla o mercado são as notícias, mas, cara, esquece disso. Eles pegam a notícia
para manipular você. Totalmente oposto do que a notícia faz, tá? Então, a notícia ela vai ocasionar, vai acontecer, só que eles já estão preparados para isso, para tentar manipular você a achar que são a notícia, mas na verdade não são, tá? São os padrões gráficos, principalmente, que comandam o mercado, tá? Lembrando que é muito robô que opera também, tá? Então, é isso. Fechou? Um abraço, até mais. Bitcoin, acredito sim que vai bater o seu topo histórico ainda nos próximos meses. Fechou? Um abraço, até mais. Falou!